Olá, bom dia a todos, bom dia. Vamos começar a nossa live desse domingo, né, seguindo com o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Estamos estudando o capítulo 2 do livro 4, né, das penas e gozos futuros. Então sejam todas bem-vindos, bem-vindas. Só vamos aguardar um pouquinho para que as pessoas entrem, né? E aí a gente já vai começar, ok? Bom dia, bom dia, bom dia. É uma alegria poder estar aqui novamente, né, seguindo com as nossas lives, né, de estudo. Hoje, domingo, dia 23 de agosto de 2020, e agora, né, pela manhã, né, 10 horas da manhã. Então vamos seguir, vamos começar, né, por assim dizer, o nosso estudo, né? Bom dia, bom domingo para todo mundo. Acho que já temos um número razoável aqui de pessoas. Vamos começar o nosso estudo, ou continuar, né, o nosso estudo. Na live da última quinta-feira, nós trabalhamos a questão 1009 do Livro dos Espíritos. A questão 1009 tem como pergunta: sendo assim, as penas impostas jamais o seriam por toda a eternidade? Então, nessa lógica da pergunta, eu disse que aqui nós tínhamos 4 respostas, né, de 4 espíritos. Isso mostra a importância, a profundidade dessa pergunta, e essa profundidade da pergunta é justamente sobre essa ideia das penas eternas. Penas aqui no sentido, entre aspas, pós-morte, ou seja, o que acontece com o espírito depois de desencarnado. E por que essa pergunta é fundamental? Porque aqui nós já vimos, né, nas respostas, que os espíritos demovem aquela ideia cristalizada à época e até hoje também de uma pena eterna, de uma punição eterna. Então, essa pergunta ela foi de maneira tal contundente, profunda, que a resposta foi dada, ou foram dadas 4 respostas, cada uma delas por um espírito. Então nós já analisamos aqui a resposta feita por Santo Agostinho, depois nós analisamos aqui a resposta dada por Lamennais, e depois nós analisamos aqui a resposta dada por Platão. E começamos a conversar sobre a resposta dada pelo espírito Paulo, o apóstolo. Assim ele se intitula, Paulo, apóstolo. Ele não assina como Paulo de Tarso. Paulo, o apóstolo. Então hoje nós vamos analisar, né, a resposta, ou vamos começar pela análise da resposta do apóstolo Paulo, né, do Espírito Paulo, o apóstolo, a essa pergunta. Então voltemos à pergunta: sendo assim, as penas impostas jamais o seriam por toda a eternidade? Questão 1009. E então o Espírito Paulo segue a mesma linha de raciocínio que Santo Agostinho desenvolveu, que Lamennais desenvolveu, e a que Platão também desenvolveu. Então, eu analisei aqui na última live o primeiro parágrafo. Vamos retomar, né? Então diz aqui o apóstolo Paulo em relação a essa ideia das penas eternas: gravitar para a unidade divina, tal é o objetivo da humanidade. Para atingi-lo são necessárias 3 coisas: a justiça, o amor e a ciência. 3 coisas lhe são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Então aqui nessa parte o apóstolo Paulo, de certa forma, nos chama a atenção, como disse na última live, nos chama a atenção para as 3 virtudes teologais que a gente chama, que são aquelas 3 virtudes que Paulo, encarnado, coloca na sua primeira carta aos Coríntios. Quando ele encerra o capítulo 13, o último versículo do capítulo 13, ele diz: permanece então a fé, a esperança e a caridade, ou a fé, a esperança e o amor, e desses o maior é o amor, o maior é a caridade. São as chamadas 3 virtudes teologais. E aqui o apóstolo, em espírito,
traz essa ideia das virtudes teologais, mas contextualizadas à pergunta sobre as penas eternas. Por isso ele trabalha com essa estrutura de 3 elementos necessários e 3 elementos contrários. Então ele diz, lá na sua carta aos Coríntios, no último versículo do capítulo 13, ele diz, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Aqui ele diz, são necessárias 3 coisas, a justiça, o amor e a ciência. Então pensemos, a justiça na esperança, a justiça natural, a justiça de Deus, a esperança. O amor, óbvio, a caridade. E a ciência, a fé. Ciência aqui não é no sentido de ciências sociais, ciências científicas, não. É no sentido de conhecimento. Como lá no Velho Testamento, no Gênesis bíblico do Velho Testamento, nós temos a árvore da ciência. Foi traduzida, com algumas traduções, traz a árvore do bem e do mal. Não, é a árvore da ciência do bem e do mal. Então, a árvore da ciência. Então, aqui, ciência é no sentido de conhecimento. E o conhecimento, ou seja, a fé, como nos fala Emmanuel, na questão 354 do livro Consolador, ele diz que a fé é a certeza em Deus. Certeza é justamente a ciência, o conhecer, o ter absoluto conhecimento, né? Então aqui vem ciência. Em algumas traduções do Livro dos Espíritos vem sabedoria, vem a tradução como sabedoria, né? Eu estou usando a tradução do Evandro Noleto. Então tem as traduções do Guion, por exemplo, que coloca sabedoria no lugar de ciência. É justamente isso. É o conhecimento. Conhecimento não no sentido intelectual, conhecimento no sentido de aprendido, de retido, de sabido, de consciente disso. Então vocês verão em algumas traduções do Livro dos Espíritos a palavra ciência, em vez da palavra ciência, a palavra sabedoria, em algumas traduções. Mas aqui é nesse sentido. Então essa tríade proposta pelo Espírito Paulo de Tarso aqui, nessa questão, a justiça, o amor e a ciência, nos fala da esperança, da caridade e da fé. Da esperança, da caridade e da fé. Então ele diz que essas 3 coisas são necessárias para essa unidade divina. E 3 coisas lhe são opostas, que ele diz, a ignorância, o ódio e a injustiça. E aqui é interessante, é uma forma literária, ele apresenta como coisas opostas às coisas necessárias e coloca as opostas de trás para frente, no sentido de as necessárias. Então as necessárias ele coloca justiça, amor e ciência. E as opostas ele põe a que contrapõe a ciência, que é a ignorância, a que contrapõe ao amor, que é o ódio, e a que contrapõe a justiça, que é a injustiça. Então ele vai construindo, né, justiça, amor e ciência, e depois vem ignorância, ódio e injustiça. Quer dizer, ele pega da última para a primeira para mostrar a oposição. Isso é uma forma literária, isso é um estilo de escrita para reforçar a oposição. Quando você põe a oposição seguindo o raciocínio justamente contrário, de trás para frente também na forma literária. Isso dá ênfase ao que ele quer chamar a atenção, né? Então, perfeita aqui, inclusive, a forma de redigir o texto. Ele soube trabalhar muito bem com a figura de linguagem que a gente chama de antítese ou oposição, né? Muito interessante essa forma da escrita, né? Muito rica na construção também. E ele segue, lembrando que ele fala da incongruência das penas eternas. Pois bem, em verdade vos digo que mentis estes princípios fundamentais, comprometendo a ideia de Deus ao exagerardes a sua severidade. A severidade de quem? De Deus. Ou seja, ele está dizendo que os encarnados acabamos por exagerarmos na severidade de Deus. Colocamos em Deus uma severidade absolutamente, me desculpe a aparente redundância, absurda, né? Um absurdo a forma que se coloca a Deus. Eu já disse aqui de outras vezes uma fala contida no livro A Essência do Cristianismo, escrita por Feuerbach. Feuerbach, um escritor alemão do século XVIII, ele era um materialista, né? Um materialista absoluto, né?
e ele, inclusive, influenciou muito nas ideias de Marx, né? Ele era um dos discípulos de Hegel, e ele trazia a ideia de uma concepção para Deus das próprias pessoas. Ele dizia, em outras palavras, que a ideia que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus estaria invertido, porque ele entendia que Deus é que tinha sido feito pela a imagem e semelhança do ser humano. Porque ele dizia que o ser humano, o Deus do ser humano tinha mais defeitos humanos do que qualidades divinas. E é justamente isso aqui que Santo Agostinho já trabalhou, Lemené já trabalhou, Platão já trabalhou, e agora Paulo retoma, chamando a atenção para esse aspecto de que colocamos em Deus as características nossas, em vez de tentar viver em nós as características divinas. Então acaba que nós construímos Deus segundo os nossos conceitos, segundo as nossas concepções, e não buscamos em Deus as suas qualidades. Então veja essa frase de Paulo. Em verdade vos digo que mentis a esses princípios fundamentais, comprometendo a ideia de Deus ao exagerardes sua severidade. Exagerardes sua severidade. E segue o apóstolo. Duplamente a comprometeis, deixando que penetre no espírito da criatura a suposição que há nela mais clemência, mansidão, amor e verdadeira justiça do que atribuís ao ser infinito. O raciocínio que é desenvolvido, melhor dizendo, por esses três espíritos por esses quatro espíritos que trazem a resposta, tanto Santo Agostinho como Lemené e como Platão, e agora Paulo, eles estão dizendo que se nós temos qualidades e queremos e entendemos que essas qualidades precisam ser aplicadas, por que nós tiramos essas qualidades de Deus? Ou seja, retiramos dele se ele não tem. Se nós pregamos a bondade, por que eu não coloco a bondade em Deus? Por que eu primo pela bondade e insisto que Deus é mau, é punitivo? Por que eu retiro de Deus aquilo que nós achamos como virtudes em nós mesmos? Se nós somos condescendentes, por que Deus não seria? Então é isso que Paulo está dizendo, que nós estamos colocando, exagerando a severidade de Deus, e virtudes que nós praticamos ou que nós comungamos, Deus não as teria? Se nós somos pessoas que queremos dar segundas chances às pessoas outras, por que Deus não daria? Se nós temos o que seria de Deus em grau menor, em porção diminuta. Então, se a nossa bondade é uma porção diminuta de Deus, quão grande não seria a bondade de Deus? É esse ponto que os Espíritos estão trabalhando. E usando uma forma atualmente chamada construtivista, né? Usando uma forma que nos leva a entender o não sabido a partir do sabido. Eles nos levam a raciocinar sobre o não conhecer Deus a partir do conhecer a nós mesmos. Então, quando eles fazem, e aqui no caso o apóstolo Paulo, faz essa analogia dizendo, né, que nós comprometemos duplamente a ideia de Deus, quando ele diz assim, fazendo que penetre no espírito da criatura a suposição que há nela, na criatura, mais clemência, mansidão, amor e verdadeira justiça do que atribuís ao ser infinito, ou seja, a Deus. Então isso nos faz perceber a bondade de Deus. Se nós somos bons em porção diminuta, quão mais não será Deus? E Jesus fez essa comparação. Eu acho interessante que o pessoal fala do construtivismo pós-piagetano, como se essa ideia tivesse nascido em Piaget. Não, Jesus tinha a postura construtivista. Jesus ele partia do conhecido para o desconhecido. Haja vista a sua didática de falar por parábolas. O que são parábolas, se não elementos conhecidos, histórias do dia a dia, para que as pessoas possam fazer analogia do dia a dia para questões que elas desconhecem? Então Jesus também utilizou essa ideia, essa forma. Também não. Também foram os outros que utilizaram depois dele. Porque ele não foi o também utilizou, ele foi o que utilizou. E
também outras pessoas pós-Jesus utilizaram. Então ele usou essa forma, por assim dizer, construtivista, para falar também de Deus partindo do conhecido para o desconhecido. Quando ele disse assim às pessoas, se pedirdes a Deus um pão, dará ele uma pedra? Se pedirdes a Deus um peixe, dará ele uma serpente? E aí ele vem com a comparação. Se vós, que sois homens maus, fazem boas coisas aos vossos filhos, quanto mais não fará Deus aos seus, sendo Deus todo bondade? Vejamos a comparação que Jesus faz. Ele parte do princípio que os pais, que são homens maus, fazem boas coisas aos seus filhos, quanto mais não fará Deus aos filhos dele, ou seja, a nós todos, se Deus é todo bondade. Vejam como Jesus faz a comparação. Se Deus é todo bondade, tudo dele é bom. Então nós é que vamos colocando em Deus características que ele não tem, mas são características nossas. Deus fez o bem. As criaturas que somos nós desenvolvemos o mal. Perceberam a ideia? Pela ausência do bem. Então é isso que o apóstolo Paulo está construindo, é esse raciocínio que Santo Agostinho já utilizou, que Lamennais utilizou, que Platão utilizou. E Paulo agora vem no seu estilo, trazendo todo esse raciocínio para dizer, né, em outras palavras, peraí, vocês estão colocando em Deus o que Deus não tem. Vocês estão retirando de Deus o que Deus tem. Em outras palavras, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Né? Numa fala mais brasileira, mais mineira, peraí, ele está dizendo. Não coloquem em Deus o que ele não tem. Não retirem dele o que ele tem. Então nós colocamos em Deus uma excessiva severidade e tiramos de Deus a bondade. É isso que o apóstolo está trabalhando. Perfeito esse... E estamos ainda no primeiro parágrafo. Aliás, o primeiro parágrafo é enorme, né? Mas é uma construção de raciocínio. E eu me encanto quando eu vou entrando nessas letras aqui dos raciocínios dos espíritos. Com respostas curtas de 4 linhas, eles já fazem já dão uma abrangência, uma profundidade que a gente fica parado um tempo. Agora imagine uma resposta que são 4 espíritos falando, cada um com uma página de resposta. Isso faz a gente debruçar. E eu confesso a vocês, de quinta-feira para cá, eu continuei nessas 4 falas desses espíritos. Eu voltei em Santo Agostinho, ainda marquei um monte de outras coisas, voltei em Lamennais e marquei um monte de outras coisas, em Platão a mesma coisa, e agora em Paulo, o apóstolo, antes de começar a live, estava lendo aqui e marcando mais coisas que eu não tinha marcado das outras leituras que eu já fiz. E por isso que eu disse a vocês, desculpe, não é egoísmo não, mas esse estudo eu estou fazendo com vocês assim, é a forma que eu estudo sozinho. Então eu estou estudando sozinho, mas trocando essas impressões com vocês. É a forma que eu estudo, é a minha maneira de estudar no dia a dia. Né? É o meu fim de semana, né? Agora que não estamos aqui mais parados, né? mais em casa, né? Porque normalmente meus fins de semana são viagens fazendo palestras, e aí raramente eu tinha a oportunidade de me debruçar em um estudo de final de semana, eu tinha que fazer os estudos à noite, nos dias de semana, e com esse final de semana aqui, eu chego em casa na sexta e só saio na segunda, então eu me debruço nesses estudos. E fico encantado de ver essas respostas. Né? Fico encantado de ver a profundidade que os espíritos trabalham. E, ao mesmo tempo, a serenidade da escrita deles. E a própria escrita, o próprio texto, é um primor literário, né? Um primor de construção gramatical. É belíssimo isso. Então, sigamos. Dentro dessa linha, então, que nós colocamos uma excessiva severidade em Deus, Paulo segue. Destruís mesmo a ideia do inferno, tornando-o ridículo e inadmissível às vossas crenças,
como é aos vossos corações o horrendo espetáculo das execuções das fogueiras e das torturas da Idade Média. Então ele está dizendo que aqui, contextualizando, Paulo escreve no século XIX para pessoas do século XIX, com conceitos, melhor dizendo, ele escreve para pessoas de todos os séculos, mas ele trabalha aqui com os conceitos do mundo do século XIX. O século XIX, ele é o século, por assim dizer, do ápice da aplicabilidade das ideias iluministas, né? do século das luzes, lá do século XVIII, aquele século chamado século das luzes, né? Que aliás foi ali que nasceu a ideia de história antiga, história medieval, história moderna, história contemporânea. Ela é essa forma de analisar foi uma construção do século XVIII, uma construção dos chamados iluministas. Então, aqui o Espírito Paulo, ele utiliza desse raciocínio aplicado no século XIX. Ele vai falar a linguagem. Então, nessa frase nós veremos, ele diz assim, que nesse século, né, já havia destruído essa ideia horripilante dos castigos. E ele diz aqui que é inadmissível aos nossos corações esses espetáculos da Idade Média, das fogueiras, das torturas da Idade Média. Então ele fala, se isso nós já destruímos, vem a frase seguinte, justamente quando a era das represálias cegas foi banida para sempre das legislações humanas, é que esperais mantê-la no ideal? O que ele está dizendo aqui? Se a própria sociedade já baniu aquelas penas absurdas de queimar na fogueira e tudo mais, as pessoas querem voltar com essa ideia para aplicar a Deus? Se a própria sociedade já baniu essa forma agressiva, essa forma punitiva, ofensiva, degradante, por que Deus teria que ter isso? Então ele está dizendo, vocês estão aqui nesse mundo avançado e querem retroceder em conceito, tirando da sociedade esses conceitos e colocando em Deus? Vejam como é o raciocínio belo, profundo que o apóstolo Paulo faz nessa questão. Ele está chamando a atenção para isso, dizendo, olha, vocês aliviaram a legislação de vocês baniram da legislação de vocês essas atrocidades punitivas e querem mantê-las em Deus? Se a própria sociedade já baniu isso, e Deus teria isso? E aí ele segue, e usa uma forma exclamativa, né? Crede-me, irmãos, em Deus e em Jesus Cristo. Crede-me, ou vos resignais a deixar que pereçam nas vossas mãos todos os vossos dogmas, em vez de modificá-los, ou então vivificai-os, abrindo-os aos benfazejos eflúvios que os bons espíritos derramam nesse momento sobre eles. Ou seja, vocês têm dois caminhos, ou mantêm os dogmas e ficarão obscuros, ou modifiquem essas ideias. E aqui ele usa, né, com os eflúvios que os bons espíritos derramam sobre eles. Ou seja, o apóstolo Paulo critica o dogma sem ofensividade, dizendo da sua impropriedade, da sua ilogicidade. E agora ele tem um parágrafo que eu acho interessantíssimo. Esse parágrafo não, uma frase que eu acho interessantíssima nesse contexto. Olha o que ele diz. A ideia do inferno, com as suas fornalhas ardentes, com as suas caldeiras ferventes, pôde ser tolerada, isto é, perdoável num século de ferro, mas no século XIX não passa de vão fantasma que só serve, quando muito, para amedrontar criancinhas e no qual estas não mais acreditam quando se tornam maiores. Achei interessante aqui o parágrafo que ele diz assim, em pleno século XIX vocês estão trazendo essas ideias? Agora nós estamos no século XXI. Nós estamos 200 anos depois dessa fala de Paulo. E ele já fala com aquele ar de modernidade do século XIX. Vejam, é perdoável, essas ideias são perdoáveis num século de ferro. Mas no século XIX não passa de vão fantasma que só serve para amedrontar crianças e que depois de adultos já esquecem isso. Em pleno século XIX. O que dirá então, o que diremos nós
Em pleno século XXI ainda se traz essa ideia. Olha que interessante. Em pleno século XXI ainda se traz essa ideia. E eu achei legal porque o Espírito Paulo, no século XIX, na fala dele, ele exalta a modernidade do século XIX. Tatiane diz aqui, já passamos da fase obscura dos dogmas incontestáveis, né? Isso cabia na Idade Média. Exatamente, Tatiane. Exatamente, o que a Tereza Cristina diz aqui também, né? Já estamos no século XXI e ainda pensando igual. É isso. Agora, o que eu gostei aqui, que eu achei muito interessante, é porque hoje nós estamos no século XXI, mas naquela época o Espírito Paulo já faz essa exaltação, né? Em pleno século XIX vocês estão com essas ideias? E aí, vamos dizer assim, pior agora, que estamos no século XXI e ainda se tem essas ideias. Muito se tem essas ideias. Por isso o Espiritismo veio trazer luz, né, Tatiane, como você bem coloca, né? Hoje temos luz. O Espiritismo veio trazer luz para isso. Né? E é onde eu coloco, ontem eu conversava aqui em casa, ou não foi aqui em casa, ou não foi com alguém, bom, foi aqui em casa, não, foi sim. Quando se entende o Espiritismo, quando se conhece efetivamente, não é toma conhecimento dele, quando se conhece o Espiritismo, não dá para não ser espírita. Sinceramente, não dá. Não estou aqui fazendo proselitismo, pelo amor de Deus, porque eu não tenho essa característica. E Kardec nos pediu que não fizéssemos proselitismo nenhum. Tem uma fala de Kardec que está lá na Constituição do Espiritismo, não, no Projeto Espírita de 1868, lá no Obras Póstumas, que ele diz assim: o Espiritismo não se impõe a quem quer que seja. Ele, o Espiritismo, quer ser aceito livremente, por força das ideias e das convicções. Essa frase de Kardec, ela é antiproselitista. Antiproselitista. Né? O Espiritismo não se impõe a quem quer que seja. Ele quer ser aceito livremente por força das ideias e das convicções. Então, eu dizia aqui em casa ontem à tarde, né, tomando um cafezinho com biscoito de queijo, eu dizia justamente isso, que quando nós de fato conhecemos o Espiritismo, não é tomamos conhecimento, ficamos sabendo ou só lemos, não, quando de fato conhecemos a doutrina espírita, quando de fato temos a convicção daquele ensino, não tem como não ser espírita. Não tem como não adotar essas ideias para a nossa vida. Elas são muito profundas, elas são muito especiais no sentido de tocar o nosso entendimento. O horizonte que nos abre, ou que se nos abre essas ideias, é amplo, é muito grande. Então eu comentava aqui, né, saboreando o biscoito de queijo e o cafezinho, que conhecer o Espiritismo não dá para não adotá-lo. Eu até parafraseei o que Paulo havia dito, né? É impossível conhecer a Jesus e continuar sendo o mesmo. Eu falo do Espiritismo. É impossível conhecer mesmo o Espiritismo e continuar sendo a mesma pessoa anterior. Muda muita coisa, gente. Muda muita coisa. Esses raciocínios que os Espíritos nos trazem, abertos, puros, né? Profundos, não dogmáticos, não proselitistas, não impositivos. Não dá. Sinceramente não dá. É algo que, quando se conhece, não há retrocesso. Não há retrocesso. A Tatiane diz aqui, conhece algum ex-espírita? O pessoal vai dizer, tem fulano que deixou. Não, não deixou. É que nunca entrou. O detalhe é esse. É que nunca o Espiritismo entrou nessas pessoas. Kardec, na conclusão de número 7, desculpa, eu vou abrir um parênteses, olha que eu estou no primeiro parágrafo da fala de Paulo. Nós voltamos. Na conclusão número 7 do Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos tem 9 conclusões. A conclusão de número 7, ou na conclusão de número 7, Kardec diz que o Espiritismo se nos apresenta sobre 3 aspectos. 3 aspectos.
o da fenomenologia, ou seja, os fenômenos, os efeitos morais advindo dos fenômenos e a aplicação dos preceitos morais advindo dos fenômenos. Então ele diz que há 3 tipos de adeptos. Os que veem no Espiritismo somente uma ciência de observação, e aí ele diz que nesses casos boiam na superfície, os que percebem os efeitos morais advindo das manifestações, já começam no mergulho, e aqueles que vão ao fundo, aplicando os princípios morais dessas manifestações. Então, com base nessa fala de Kardec, com todo o erro ao qual eu me sujeito, eu digo que existem também 3 fases quando tomamos conhecimento do pensamento espírita. Tal qual Kardec diz que pode-se olhar pelas manifestações, pode-se perceber os efeitos e deve-se aplicar os efeitos morais, com todo o pedido de vênia, de desculpas por falha de raciocínio da minha parte, mas eu digo que há 3 fases na nossa relação com o Espiritismo. A primeira fase é quando nós entramos para a doutrina espírita. Nessa fase, nós nos encantamos. Nós ficamos encantados, dizemos que o Espiritismo responde tudo. E aí colocamos o Espiritismo aqui, o Espiritismo ali. É aquela fase do encantamento. É a fase, talvez, da passionalidade, da paixão. Essa é a primeira fase. Nessa fase, quando não passamos dela, deixar a doutrina espírita é fácil, porque está só no encantamento. Depois tem a segunda fase, que é quando o Espiritismo entra em nós. É a fase reflexiva. É a fase reflexiva. É aquela fase que nós paramos e ficamos refletindo, pensando, né? Como dizia a minha mãe, né? Na sua forma idosa de dizer, fica ruminando, né? Ficamos ali pensando, o Espiritismo começa a fazer a gente começa a fazer alguns questionamentos existenciais. Essa segunda fase a gente começa algumas vezes a nos vitimizar. Essa segunda fase é aquela fase que nós olhamos muito para o aspecto do sofrimento, é aquela fase assim um tanto reflexiva e que muitos podem abandonar. Com um pouco mais de dificuldade, mas acaba abandonando. Por quê? Porque a reflexão chega num ponto que a pessoa diz assim, não, vou parar de refletir sobre isso. E aí muitos dizem assim, não, essa doutrina, vocês falam muito de sofrimento. É essa fase, é a fase reflexiva. E a terceira fase é quando o Espiritismo sai por nós. Não é a fase que ele sai de nós. Ele sai de nós na primeira e na segunda. A terceira fase é quando ele sai por nós. É quando a fase reflexiva já foi entendida e não é aquela fase de peso. Agora a fase que ele sai por nós é a fase da felicidade consciencial. É justamente a fase que esses espíritos estão trabalhando aqui. É a fase, então, em que nós temos bom senso, que nós não usamos as ideias punitivas, nós não usamos as ideias, digamos, duras, nós passamos a compreender as pessoas, compreender a nós mesmos, começamos a nos dar a segunda chance, a segunda opção, começamos a dar segunda opção, segunda chance, terceira chance, quarta chance para todos. É quando nós percebemos que Deus também é assim, ou nós é que somos assim, também assim, Ele já é a essência. Essa fase é a fase que o Espiritismo sai por nós. Não é? Aquele encantamento continua existindo, ou seja, a pessoa continua com o amor ao Espiritismo. A fase reflexiva continua existindo, mas a terceira fase dá serenidade. Dá aquela serenidade no sentido assim, não, eu sou superior. Não, pelo contrário. A terceira fase, a gente entende a inferioridade. A gente sabe o quanto é pequeno na terceira fase. E por saber que é tão pequeno, é que nós olhamos o quão grande é o caminho para a gente crescer, o quão aberto é o caminho para crescer. Então é quando nós fazemos da inferioridade a oportunidade para crescer. É quando fazemos dos nossos defeitos o indicativo que precisamos desenvolver virtudes. É quando aceitamos a parte sombra que nós temos e lutamos para desenvolver a parte luz que também nós temos.
É a fase em que não há juízos de valores apresentados, exercidos, nem para com os outros, nem para com nós mesmos. É a fase que o juízo é: preciso trabalhar mais, preciso crescer. E reconhecer a nossa pequenez, reconhecer a nossa pequena, o nosso pequeno ponto evolutivo. Isso é a terceira fase. Então, quando se entende, quando se de fato entende o Espiritismo, não dá para não ser espírita. E aí vem a ideia de não ter o ex. Quando se chega nessa fase. Doutora Marlene, desculpe, Marla, acho que é isso, é que os nomes ficam emendados, fica difícil. Ela fala que é a fase da serenidade, da maturidade. É a maturidade não no sentido de que a pessoa sabe. Não, é a maturidade no sentido que a pessoa sabe que não sabe. É esse o ponto. Sabe que não sabe. É aquele ponto socrático, né, que ele dizia: quanto mais sei, mais entendo, mais digo que nada sei. É essa fase. E por que é a fase que o não saber, ou o saber que não sabe, é importante? Porque quando chegamos no saber que não sabe, é que percebemos a imortalidade. Por quê? Se eu sou imortal, eu nunca saberei tudo, porque eu sou imortal, imortalmente eu vou aprender. Então essa é a fase. E nessa fase, a doutrina espírita fortalece a gente. Não quer dizer que não tenhamos tristezas, como as temos, né? Não quer dizer que nós não teremos dificuldades, como nós as teremos. Mas é a fase também que a gente vai dizer assim para Deus, né? Deus, hashtag tamo junto, né? Hashtag tamo junto, vamos tocar a vida, né? É a fase que a gente não fica mais fazendo juízo de valor nenhum. Não sei se... Isso não quer dizer que são os cabelos brancos que traz, não, isso quer dizer, independe da idade, isso é o entendimento da doutrina espírita. É isso, né? E aí, fase de renúncia, sim, renúncias no sentido que o valor da vida, e que a vida é imortal, e que coisas que nós abrimos mão aqui, depois lá na frente, em outras encarnações, nós teremos como desenvolver. São pontos de escolhas no sentido de compromissos assumidos. É a fase que a gente olha para todas as pessoas e gosta delas. É a fase que a gente olha para todas as pessoas e fala: tá aí, né? Que bom essa diversidade, né? Que bom que as pessoas não são iguais, são só semelhantes. Que bom que as pessoas pensam de maneira diferente. E pronto. Aqui a Dionísia diz: Chico é o exemplo dessa fase. Não tenho dúvida nenhuma. Chico foi o exemplo dessa fase, né? E o mais próximo exemplo nosso, né? Da nossa convivência, por assim dizer, né? Do nosso século. Então, é isso, gente. Desculpe ter feito essa digressão toda, esse parêntese todo aqui, me desculpe. Vamos voltar aqui para a fase. E aí segue o apóstolo Paulo. A ideia do inferno, com as suas fornalhas ardentes, com suas caldeiras ferventes, pôde ser tolerada, isto é, perdoável num século de ferro, mas no século XIX não passa de vão fantasma que só serve, quando muito, para amedrontar criancinhas e no qual estas não mais acreditam quando tornam-se maiores. E segue. Se persistirdes nessa mitologia, olha só, nessa mitologia aterradora, gerareis a incredulidade, mãe de toda a desorganização social. Dizendo, se nós insistirmos com essa ideia de um Deus punitivo, nós vamos gerar a incredulidade. E ele estava certo. Porque toda a ideia materialista surge da incredulidade pela incongruência das ideias religiosas. Pela incongruência das ideias religiosas. É que geram, então, a negação, por elas serem incongruentes. Incongruentes por completo. Por isso a ideia materialista como contraponto à incongruência das ideias. E uma delas é essa ideia para Deus. Como que um ser bondoso é punitivo? Como um ser que cria a humanidade destrói a humanidade, naquele mito do dilúvio? Como que Deus, que fez tudo perfeito, e o perfeito se tornou imperfeito? Então
essa lógica, por assim dizer, irracional, é que acaba levando à incredulidade. E diz aqui o apóstolo, a incredulidade é mãe de toda a desorganização social. Porque quando você torna-se incrédulo, você se torna indiferente. Indiferente às ideias, indiferente às coisas. E a indiferença, essa sim, é o contrário. É a antítese efetiva do amor. O ódio, dizia Chico, é o amor ensandecido. Ele diz que o ódio é o amor ensandecido. Tem um amigo que diz que o ódio é o amor que perdeu aula de educação, né, de boa educação. Então, a antítese do amor é a indiferença. Quando somos indiferentes, nada interessa. Ninguém interessa. Nenhuma circunstância interessa. A indiferença advém da incredulidade. Não crer mais nisso, naquilo, gera indiferença. Então aqui o apóstolo diz, se persistirdes nessa mitologia aterradora, gerareis a incredulidade, mãe de toda a desorganização social. Mãe de toda a desorganização social. E segue. Estremeço, olha ele dizendo, hein, o Espírito dizendo, estremeço ao entrever toda uma ordem social abalada e a desmoronar sobre seus fundamentos por falta de sanção penal. Mas não a sanção penal comum. E aí ele vai falar o que seria essa sanção penal. Vejam. Homens de fé ardente e viva, vanguardeiros do dia da luz, mãos à obra, não para manter fábulas ultrapassadas e desacreditadas, mas para reavivar e revigorar a verdadeira sanção penal, sob formas mais condizentes com os vossos costumes, com os vossos sentimentos e com as luzes da vossa época. Luzes da vossa época. Ele está falando do século XIX. Imagina agora, então, que nós deveríamos repensar, trazer outra ideia. Quem é de fato o culpado? Pergunta ele. É aquele que, por um desvio, por um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo, do bem, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem Deus, por Jesus Cristo. Aqui homem com H maiúsculo, né, no sentido humanidade. Agora vejamos esse parágrafo. Que é o castigo? Quem é o culpado? De fato o culpado. E agora ele diz, que é o castigo? E ele responde, a consequência natural derivada desse falso movimento. Qual falso movimento? Do desvio do movimento da alma que se afasta das leis de Deus. Uma soma de dores necessária a desgostá-lo da sua deformidade pela experimentação do sofrimento. O castigo é o aguilhão que excita a alma pela amargura a se desdobrar sobre si mesma e a voltar ao porto da salvação. O objetivo do castigo não é outro, senão a reabilitação, a redenção. Veja que ele não usa aqui nenhuma hora, nenhum momento, punição. Não utiliza essa ideia, punição. O objetivo do castigo não é outro senão a reabilitação, a redenção. Querer que o castigo seja eterno por uma falta que não é eterna é negar-lhe toda a razão de ser. Olhemos essa última frase. Querer que o castigo seja eterno por uma falta não eterna, que não é eterna, é negar-lhe toda a razão de ser. Ele vai lá no raciocínio de Santo Agostinho. Quando Santo Agostinho diz lá, o que nós já analisamos aqui, quando ele diz assim, o que é de fato a duração da vida, ainda quando de 100 anos em face da eternidade? Santo Agostinho traz a ideia justamente de dizer, o que é uma vida material em face à eternidade? Nada. O que são 100 anos para a eternidade? O mesmo que 1, o mesmo que 2, o mesmo que 1000. Ou seja, a eternidade é atemporal, ela não tem tempo. É atemporal. Então aqui nessa frase, Paulo vai ao raciocínio de Santo Agostinho. Querer que o castigo seja eterno por uma falta que não é eterna é negar-lhe toda a razão de ser. Veja como ele trabalha essa ideia. Como ele, no bom sentido da palavra, brinca com esse raciocínio.
E aqui a ideia de castigo, hora nenhuma ele fala em punição. A palavra castigo aqui, ele explica o que significa. Que é o castigo? Olha, que é o castigo? A consequência natural derivada do falso movimento. Consequência. Não é aplicação. Não é Deus dizendo, vou aplicar um castigo. Não. É a consequência natural. Como? Se eu puser a mão no fogo, a consequência natural é eu me queimar. É Deus que diz, vai queimar sua mão? Não, eu me queimo. É consequência. Se eu pulo na água, a consequência é eu me molhar. É consequência. Então, se eu desvio de uma atitude correta, gera uma consequência. Por isso ele diz que é o castigo? A consequência natural. Consequência natural derivada desse falso movimento. E essa consequência natural, ele diz, é uma soma de dores necessárias. Para quê? Que desgosta a pessoa? Para quê? Para que ela, pela experimentação do sofrimento, ela deduza. Alguma coisa eu fiz que gerou isso. É essa a lógica. É essa a lógica. A Teresa Cristina diz aqui como que a justiça do homem diverge ainda da justiça de Deus. Teresa, diverge sim, mas é um negócio interessante. Se nós olharmos a teoria das penas, né, a teoria para o pensamento jurídico, a teoria das penas diz o seguinte, que a pena tem tripla função. Ela tem a função retributiva. O que é a função retributiva? É o que os espíritos chamam de expiação. Retributiva, a pessoa sentir o mal que ela fez, quer dizer, doer um pouco nela. E aí vem as restrições, como a parte retributiva da pena. Né? O que são as restrições? Restrição de direitos, restrição de liberdade. Então, o enclausuramento, a detenção, né? A reclusão na linguagem, é a parte chamada retributiva da pena. Então está retribuindo o mal que causou. Então a pessoa sofre sanção, né? Uma sanção de restrição, seja a restrição da liberdade, seja a restrição de direitos. Então veja, é um dos aspectos da pena. O outro aspecto da pena, do tríplice aspecto, é o que nós chamamos efeito educativo. Então, efeito retributivo, efeito educativo. A pessoa, então, se distanciando, tendo cerceado, ou melhor, tendo retirado alguns direitos, ela, então, vai se educando. É o que os Espíritos dizem aqui, a dor necessária é desgostá-la. A pessoa fala, gente, mas... E aí ela diz, eu não posso continuar assim, então eu vou me reeducar. E aí a legislação progrediu, bem lembrado aqui pela Tatiane, a legislação progrediu e no aspecto retributivo da pena aplicou-se uma chamada, dentro das restrições de direitos, que não seria bem uma restrição, mas diz serviço à comunidade. Olha que legal. Como pena para gerar a retribuição, para doer um pouquinho, não vai ficar só doendo, ela vai botar isso a serviço da sociedade. Então criaram-se as penas de serviços à comunidade. Vejam, tudo no aspecto retributivo. E o educativo é, eu vou ficar sozinho aqui, isolado, prestando serviço para a sociedade, tendo restrição de direito e pensando no mal que eu fiz, para não fazer mais. E o terceiro aspecto da pena é o chamado aspecto preventivo. O que é o aspecto preventivo? A sociedade vendo as consequências retributivas aplicadas na pena, ela não mais repete. Os outros não vão querer fazer, porque sabe que terão consequências. Não é? Então vejam, quando se fala na teoria das penas, né, esse pensamento Foucaultiano, né, das teorias das penas, a gente percebe que em teoria também segue essa lógica. O duro é que a aplicabilidade disso deu tudo errado, né? Porque criou a ideia retributiva, passou a ser uma punição pura e simples, um castigo, jogando todos num lugar só, sem condições educativas, e acabou que não tem o aspecto ressocializante, né? Porque dizem os teóricos que esses três aspectos da pena, retribuição, educação e prevenção, são os efeitos ressocializantes da pena.
Então entendiam eles que, aplicando os 3 aspectos da pena, teria a ressocialização, né? Estou me lembrando aqui das minhas aulas de direito penal, né? Nunca fui professor de direito penal, né, quando eu estudei. Mas eu adorava a teoria, né? A teoria. A própria lei de execução penal é belíssima enquanto teoria, né? A nossa LEP, né? Então é esse ponto que nós precisamos observar, né? Então qual é o efeito ressocializante da pena? O aspecto retributivo, educativo e preventivo. Então é interessante a gente perceber isso, né? E aqui, na ideia paulina, ele traz esse aspecto, né? Ele vai mostrar esse aspecto retributivo, né, Tereza? Olha, que é o castigo? A consequência natural derivada do falso movimento, uma soma de dores necessária a desgostá-lo da sua deformidade, ou seja, fazer com que ele se desgoste do ato mal feito. Do ato mal feito, né? Exatamente, Tatiana, ela diz aqui, aprisionado é impossível ressocializar, exatamente. Daí as prestações de serviço à sociedade serem perfeitas em termos de processo ressocializador. O detalhe, o problema não está na regra, né? Está na aplicação, não está na teoria, está nos que aplicam, porque aí vêm as paixões humanas e começam a fazer as aplicações. Eu vou até contar um fato aqui, sem dizer o santo, né? Um amigo, né? Um amigo, um magistrado, ontem ele me mandou isso, um magistrado, ele contando, dizendo o seguinte, o quanto que o espiritismo mudou a vida dele. Ele disse assim, eu sou espírita há 15 anos e é magistrado há tempos também. E ele disse que na magistratura mudou muito a visão dele quando ele passou a ter a ideia espírita. E me narrou um fato. Ele disse que numa das audiências de separação, divórcio, num dado momento da audiência, o marido foi muito agressivo com a esposa, apontando o dedo e falando palavras duras ali com a esposa, e ele, juiz ali daquela audiência, chamou a atenção do marido, né, pedindo a ele que se acalmasse, que não dissesse daquela forma, e esse marido dirigiu-se a ele, ao juiz, e apontou o dedo e também falou palavras duras para ele. E aí ele pensou, o juiz, eu posso simplesmente dar voz de prisão por desacato, por desrespeito, qualquer coisa do gênero, disse ele. Mas ele disse, o que o Espiritismo me ensinou? Então ele fez o seguinte, ele suspendeu temporariamente a audiência, chamou o marido para uma sala reservada e foi conversar com ele. Conversou calmamente, explicou a impropriedade do que ele estava fazendo e voltaram para a audiência. Quando voltaram para a audiência, o marido foi pedir desculpas à esposa, pedir desculpa ao juiz. Ele disse para mim assim, Simão, em outra época, eu teria dado voz de prisão de imediato. Mas eu percebi que ele estava exaltado na razão dele, achando que ele estava certo e se exaltou. É falta de educação. Eu preciso apenas chamá-lo à razão. Ele falou, quanto que mudou minha vida, Simão. Essa é a fase que o Espiritismo começa a sair por nós, né? Essa é a fase que a gente vai mudando o comportamento. Então ele falou isso para mim e eu disse a ele, olha, eu vou contar isso. E olha que não demorou não, porque ele me mandou ele conversou comigo pelo WhatsApp ontem à noite. E hoje eu já estou contando a história dele. Eu disse, eu sou fofoqueiro, eu conto mesmo. Mas não vou contar o santo, fica só o milagre, como dizia minha mãe, né? Conta o milagre, mas não conta o santo. Essa é a ideia. Então eu fiquei emocionado quando li isso dele e disse assim, olha, eu vou passar isso para frente, né? E é justamente isso, né? Esse bom senso que nós retiramos, né? Nós buscamos na lei de Deus, na lei natural. Ele deve ter pensado assim, se ele estiver ouvindo, eu não acho que ele não está aqui, mas se ele estiver ouvindo, ele vai falar assim, mas é fofoqueiro mesmo esse cara, hein? Quando a coisa é boa, a gente tem que espalhar. Quando o ato é bom, a gente tem que fofocar. Mas mesmo assim, o ato bom, eu ainda preservo o santo, né? Fica só o milagre, né? E essa história dele, Tereza diz aqui que incentiva, essa história dele me incentivou sim, gente. Eu li isso ontem e fiquei assim... Sinceramente, eu embarguei a voz. Se bem que para mim embargar a voz está virando normal, né? Eu me emociono com tudo. Aí já é a idade mesmo, a gente se emociona com tudo.
E eu fiquei assim embargado, né? E falei, olha, esse esse trem é muito bom, né? Pensei comigo, esse trem é muito bom. Sigamos aqui para encerrar a pergunta e o tempo também já está acabando, né? É, ó, em verdade vos digo, deixai de comparar na sua eternidade o bem, essência do Criador, com o mal, essência da criatura. Seria criar uma penalidade injustificável. Afirmai, ao contrário, o abrandamento gradual dos castigos e das penas pelas transmigrações, e aliando o sentimento à razão, consagrareis a unidade divina. Texto bem escrito é outra história, né? Qual é a primeira frase que ele fala? A terceira palavra, a terceira e quartas palavras que ele começa o texto: gravitar para a unidade divina. Unidade divina. E qual é a última frase? E qual é a última expressão? Aliando o sentimento à razão, consagrareis a unidade divina. Ou seja, ele abre o texto falando da unidade divina, explica todo o processo da unidade divina e encerra dizendo que assim consagramos a unidade divina. Texto bem escrito é outra história, gente. Um texto bem escrito tem começo, meio e fim, e o fim sempre ligado ao começo. Né? Então é algo assim legal, né? Um texto bem, além do ensino que está nesse texto, a construção do texto muito bem feita. Eu falo que um texto bem escrito é como uma leitura com aquelas vozes de rádio, né? Com aquelas vozes melodiosas do rádio, com aquelas vozes timbradas dos rádios, né? Dos locutores de rádio, seja homem, seja mulher. Né? Não é agradável quando você escuta aquela locução com aquelas vozes que ele chama voz de travesseiro, né? Aquela voz legal. É um texto bem escrito. Quando nós lemos um texto bem escrito, é como aquela voz timbrada. Né? É muito legal esse texto bem escrito. E Paulo aqui nos deu uma aula sobre essa questão da impropriedade, da incoerência das penas eternas. Né? E aqui vamos encerrando essa nossa live de hoje. E na próxima terça-feira, nessa semana que vem, eu vou conseguir, se Deus quiser, na terça-feira. Então, na próxima terça-feira, às 21 horas, que é o nosso horário, né? O horário para dar sono nas pessoas, porque aí depois da live todo mundo fica com sono, né? Vai cansando de ouvir e fica com sono. Então, até acho que para isso a live ajuda, né? Dar sono nas pessoas. Então, na próxima terça-feira, às 21 horas, nós seguiremos com esse estudo, né? Vamos para a questão 1012. Né? Então fica aqui o convite, né, para estar conosco, se Deus quiser, na próxima terça-feira, às 21 horas. E havia aqui algumas pessoas falando de algumas questões do Livro dos Espíritos. Sim, depois que a gente terminar esse estudo, e já estamos terminando, eu creio que mais dois encontros a gente termina o estudo, eu vou trabalhar algumas questões, alguns tópicos de forma salpicada no Livro dos Espíritos. Tá? Agradeço mais uma vez a vocês. Desculpe-me se ficamos só nessa questão, mas ela era necessária, não uma só questão, nenhuma das respostas somente. Agradeço de coração a vocês, desejo um ótimo domingo para vocês, para a família de vocês, para a vida de vocês, para a vida em família de vocês, para a nossa vida em família, né? Eu também vou desejar para mim um pouquinho. Muito obrigado mesmo e sempre agradeço com essa minha mineirice, essa minha forma mineira, que eu disse da outra vez, quando o agradecimento é grande, a gente não consegue, então a gente pede a Deus que ajude. Então a gente diz assim, Deus lhe pague. Então eu agradeço a vocês, Deus lhes pague pela paciência, pelo carinho com o qual vocês me tratam. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a família de vocês, um ótimo domingo, uma ótima semana. Deus os abençoe e Deus lhes pague. Até terça-feira, se Deus quiser.